Fala Fia, fala Fio, estamos começando o nosso terceiro episódio de chats com o ChatGPT e o Bagrones. No episódio de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da prática em orientação a objeto utilizando o Python através desse título aqui, Una Persona de Classe, que é algo que eu estava conversando com um aluno, ensinando ele sobre orientação a objeto. Se você não sabe, logo vamos ter um curso prático sobre isso. Está aqui na tela o primeiro exercício que eu dei para ele praticar orientação a objeto. Assim, e se a gente utilizasse, não quero dizer que tudo que você vai estudar agora de programação você deveria fazer usando o ChatGPT, mas é a gente explorar o que a gente aprende com esta interação. O que eu fiz a primeira forma que eu trabalhei com ele foi a seguinte. Então eu pensei, vou pegar essas instruções a partir do material que eu uso com o aluno e vamos fazer parte a parte para ver o que o ChatGPT nos entrega, beleza? Então vou abrir aqui, eu já tinha uma conversa com ele, mas eu vou começar uma outra para que você também não fique só olhando algo já pronto, né? Vamos lá, vamos falar, vamos ver que ele comenta assim, vamos falar sobre, vamos ver se ele já sabe o que é isso. Vamos falar sobre orientação a objeto. Vamos ver o que ele diz pra gente ali, né? Podemos focar OP com Python. O que você acha, Zé Bonitão? Ó, a maioria dos recursos, tá certo. Então eu vou copiar as orientações que eu tinha passado para o meu aluno e vamos ver como que o bonitão aqui se sai, tá certo? Vou pedir para ele assim, me ajudem um pouco, vou só passar, ó, defina, ixi, meu Deus, ele já começou a criar um exemplo, percebeu? Ele já começou a dar um exemplo e eu queria pegar por partes, ó, não vou traduzir aqui em português, vamos ver como que ele se sai, olha lá, orientações, ó, defina, que eu pedi, pessoal. Olha lá, defina uma classe chamada pessoa. Tá? Então, para trabalhar com orientação a objeto, você que já é conhecedor, ou você que está iniciando, nós vamos simular que eu estou tentando resolver algum problema envolvendo programação e eu vou simular uma pessoa. Então, para simular uma pessoa em orientação a objeto, eu vou definir uma classe. E aqui a orientação da plataforma era que eu passei aqui, né, defina um método init com 3 parâmetros ou 3 argumentos. E o bonitão aqui acho que já fez, olha lá. É assim que define uma classe em Python. Se você fosse chamar aqui de um carro, por exemplo, viu que ele tinha definido aqui um objeto carro, dessa forma que você define. Ah, que legal, não preciso nem ver a teoria. E quando eu vou criar um objeto da classe do tipo pessoa, né? Vou manter falar em inglês mesmo, com 3 argumentos. Muito bem. Vou passar uma outra orientação para ver se isso vai funcionar. Né? Então eu falei para ele, implementa para mim agora um método init. Como que faz isso? Eu vou passar um comando para ele, ó, é isso que meu professor passou. Isso é o aluno fazendo, né? Olha, um exemplo de como você pode modificar o init. Então ele veio aqui e atualizou. Nessa versão atualizada da classe person, o método init agora pega 3 argumentos. Tá? Agora começou a falar a nossa língua. Já. Por exemplo, quando você quer criar uma instância da classe person com o nome John e o último nome, né, o sobrenome Doe, você cria desse jeito. A gente já consegue testar. Concorda comigo? E para a gente testar, eu estou usando aqui o Jupyter Notebook. Vou copiar. Você que ele tocou o Ruby ali, mas vamos lá. Vou copiar o código que estou usando aqui. Olha lá. Aqui não vai fazer nada porque a gente só está definindo, né? Vou dar um Ctrl aí que não tem nenhum erro aqui nessa definição. Muito legal. Aí eu poderia perguntar, isso seria uma dúvida de um aluno, por que esse método usando esses... Né? Eu vou perguntar para ele assim... como que você poderia me perguntar, né? Ó, por que você utiliza assim, né?
antes do nome do método init. Vamos ver se ele me explica isso. Simulando que a gente não entende nada, né? O uso de 2 underscores antes e depois de um método ou atributo é uma convenção para indicar que eles são especiais. Tá, no caso do método, ele é especial porque é chamado automaticamente quando um novo objeto é criado a partir de... Nossa, quanta coisa, peraí. Entendi. Tá certo. Então, esse método init, ele é chamado sem eu ter que invocar. Ele é automaticamente invocado assim que eu crio um objeto. O que ele está dizendo? Então, eu vou criar aqui um objeto daquele tipo. E ele pede, quando eu vou criar, eu vou passar uma referência para ele mesmo e o primeiro nome e o sobrenome. É assim que a gente cria aqui, ó. Person. Para deixar, isso não precisa ser em inglês, ele entende do mesmo jeito, eu vou copiar aqui e vou colocar para vocês. Deixa eu aumentar. Olha, tá ajudando a gente a estudar. Ó, pessoa, vou fazer assim, ó. Pessoa 1. Vou chamar aqui, ó. Então eu chamo a classe person e vou colocar aqui, ó, Josué. Que legal, ele está me ensinando orientação objeto, Bagrones. Bom, quando eu rodar esse código, dou um Ctrl Enter aqui, nada aconteceu. Eu poderia imprimir, né? Print pessoa 1. Como é que ele vai fazer? Ué, que estranho. Não é o meu nome, né? Parece que ele está fazendo uma referência ao objeto. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá. Criei uma instância. Criei uma instância de person. Depois executei o print. Mas o nome da instância não aparece. Vamos ver se ele entendeu o que aconteceu ali. Ó. Quando você cria uma instância em uma classe Python, ela é representada por um objeto na... tá vendo como ele vai ensinando? É um ótimo professor, hein? Deixa ele terminar aqui e a gente vai revisar. Eu não quero deixar o vídeo muito longo para depois falar de outras explorações. Vixe Maria. No seu caso, você criou uma instância da classe person com o código, por exemplo, aqui, e tentei imprimir o nome da instância. Isso, eu fiz isso mesmo, print person. Olha, ele deduziu. Você viu algo, olha só, ele descobriu. Isso acontece por padrão, a função print chama o método str, que também é automático, né? É o método da instância, para obter uma representação em string, tá? Agora, para imprimir o nome em vez da sua representação padrão, eu tenho que definir o método str para que ele traga o que eu quero. Percebam, pessoal, que aqui não existe a definição do método underscore str, que imprime o conteúdo aqui dessa instância. Então ele já nos sugeriu, ele está entendendo o que está acontecendo. Ele atualizou, eu vou copiar inteiro aqui, tá? Ou vocês preferem que eu faça assim, ó, vou copiar só essa parte, vamos ver se funciona. Vou colocar aqui o método, definição de um outro método, saiu da tabulação, isso dá pau. Então a def str, vou passar a referência de quem, tá? E aqui eu vou retornar uma maneira de imprimir uma formatação, lá, self, a referência do objeto, primeiro nome, segundo nome. Vamos ver se funciona isso agora. Olha lá, o que estava imprimindo antes, você viu que saiu aqui embaixo. Vamos ver se isso resolveu. Que legal. O que aconteceu então? Nós atualizamos o método underline str e falamos para ele retornar o primeiro nome e o segundo nome. Está aqui. Imprimiu Josué Bagrones. Vamos mudar aqui, ó. Se eu colocasse um outro nome aqui, ó, só para vocês. Vamos criar uma outra pessoa. Pessoa. Tá ajudando, hein? Pessoa 2. Ficou alguma dúvida? Compartilha comigo que a gente vai conversando nas lives, tá? Sim, já temos lives com os membros apenas. Então vou passar. Eu quero criar um outro objeto, uma outra instância da classe person. E estou chamando aqui de Kelly Cavarsan. E vou colocar aqui, né? Print também a pessoa 2. E todos os comentários que eu fiz com o ChatGPT eu deixo disponível para vocês. Vamos lá? Que legal. Então funcionou.
nós criamos uma classe pessoa que tem primeiro nome e o segundo nome, o primeiro e o último nome, e já conseguimos imprimir e entendemos a questão do underline. Underline são métodos que são chamados automaticamente. Lembra disso, né? Se nós não tivéssemos redefinido isso, ficaria assim, vou comentar. Ué, então não existe esse método str? Sim, existe, só que ele vai chamar a função, a forma como ele já vem automaticamente, está dando nome destes objetos lá na memória. Uma coisa interessante, e se a gente quisesse visualizar isso que eu estou comentando para vocês, né? Existe uma forma de visualizarmos a execução deste código para entender a diferença. Já estamos aí com 11 minutos. A diferença entre instância, objeto e classe. Olha que legal. Sim, existe uma forma de visualizar a execução do código. Python Tutor. Opa, que legal, olha isso. Que show de bola, hein? Que show de bola. Só que ele criou até um outro código, né? Meu Deus, isso aqui eu não quero nem explicar para vocês, hein? É um professor nato, é top de bola. Eu queria parar por aqui, mas vou encerrar a conversa de hoje mostrando isso para vocês. Sabe? Então, o que ele falou? Vamos lá, um tal de abrir aqui, né? Python Tutor, cadê ele? Tá aqui, ó. Aqui, pessoal, aí deixa eu aumentar. Que legal, vocês conheciam isso já? Muito bem, aí ele fala para colar o código, mas eu queria usar o nosso código. Não vou obedecer ele não, vou pegar o nosso código aqui. Vamos ver o que ele mostra lá. Cadê? Muita coisa aberta. Meu senhor, tá aqui. Copiei o nosso código. Depois você pode pegar uma referência aqui, Python Tutor. E vamos executar, olha lá. Que show de bola, deixa eu aumentar aqui. Eu posso ir linha a linha, então lá. É como se o processador, o computador humano, o computer, começou a ler linha por linha. Vamos para a próxima linha? Olha que interessante, ele já entendeu a definição dessa classe e criou, olha aqui, um frame do tipo person e um objeto aqui, classe, mas não tem ninguém lá dentro ainda, certo? Pessoa 1. Quando eu estou chamando aqui, criando uma variável pessoa 1 do tipo person, ele vai aqui para a definição dessa classe. E começou. O que ele passou de parâmetro? Olha lá, Josué e Bagrones, que é o que eu passei aqui de referência, né, dos argumentos dele. E aí ele começou a instanciar. Olha, faça assim, a referência que você está me passando, primeiro, né, self.firstName é igual ao firstName. Olha lá. Então a instância, uma coisa é a classe, que é como se fosse um molde, e aqui é a instância que a gente está utilizando. First name Josué. Próxima linha sendo executado, self last name, atualizou também. Próxima linha, veio aqui, pessoa 2, cria também um outro objeto, uma outra instância, e passa esses dois argumentos aqui. Ele está criando uma outra instância, a gente consegue então perceber a diferença entre instância, objeto e a classe. Next, preencheu com Kelly, preencheu com Cavarsan. Legal. E agora ele vai imprimir. Print pessoa 1. Deve aparecer em algum lugar aqui dessa página. Né? Print, onde que foi? Não, tá aqui, ó. Ele está imprimindo o espaço de memória onde essa instância está armazenada. Vamos rodar aqui e de novo. Qual que é a diferença que a gente tinha visto, pessoal? Eu vou comentar aqui, eu não sei se ele deixa, né? Aqui eu vou comentar. Vou tirar os comentários aqui, ó, delete, e vamos executar de novo, mas vou pular aquelas partes iniciais, tá? Olha lá. Beleza, classe pessoa, cria uma pessoa 1 e atribui ali para Josué. Que legal. E agora, pessoa 2, passando argumentos Kelly, Cavarsan. Legal. Agora ele vai imprimir pessoa 1. Será que aqui vai sair o endereço de memória ou o que nós queremos? Chamou, tá vendo? Chamou str e vai retornar, olha lá, nessa formatação, o primeiro nome e o segundo nome. Retorna, imprime. Imprimiu aqui, pessoal.
dos Web-Agrones. Print agora a pessoa 2. Leu, formatação, acessou, tá vendo aqui, ó, a movimentação e imprimiu. Show de bola. Vou agradecer ele. Muito obrigado. Foi o teste que ele, além de nos explicar, né, falando, use os botões Next para você entender e observe as mudanças na memória à medida que o código é executado. Se você depois quiser executar com mais calma, tranquilo. No próximo bate-papo, a gente pode evoluir a partir desse ponto, para não ficar um vídeo muito extenso, certo? Então o que eu queria já ficou legal. E uma observação importante, mas então ele é o nosso tutor para tudo que a gente precisa na nossa vida, até a nossa vida eterna. Eu vou mostrar um exemplo de algo que eu bati papo com ele. Olha, o que o ChatGPT pode fazer e você nunca teve vergonha de perguntar? Então existem coisas que se você deve se sentir à vontade para falar, que é um exemplo desse que eu passei agora. Mas, repare, se a gente colocasse o ChatGPT numa aula de lógica, nas primeiras classes iniciais, vou deixar esse exercício para vocês também testarem a habilidade de vocês em testes lógicos, tá? Depois eu posso mostrar a solução, mas o ideal é você investir um tempo. E quando eu proponho isso para o ChatGPT, eu evidencio que eu fiz isso com ele, tá? Ele respondeu assim, você está tirando, né? Ou seja, existem diretivas que você passa para o ChatGPT e ele consegue te devolver e resolver problemas ou de maneira fácil, de outra maneira um pouco mais complexa. Mas se você passa um exercício desse tipo aqui, ele não consegue, tá? Deixo para você esse teste, lembrando que eu vou comentar, né, colocar nos comentários as referências para você refazer essa prática inicial em orientação a objeto. Lembrando que o nosso título, o objetivo de hoje era Una Persona de Classe. O nosso objetivo foi atendido e nós daremos prosseguimento no próximo episódio, usando aqui a plataforma que eu uso para ensinar orientação a objeto. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Everything reminds me of you.